Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre, amém. Tua graça nos basta. Recebemos a graça e o apostolado, por amor do Seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Nós, como a Tua igreja, que estamos em Cristo, declaramos que esta graça, que essa palavra corra por todo o Brasil e por toda a terra. E isso para a Tua glória, profetizamos em nome de Jesus Cristo. Revela a Tua palavra aos que vão me ouvir, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Revela aos Teus filhos. O Senhor disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Revela a Tua palavra às Tuas ovelhas. Manifesta a Tua voz audível às Tuas ovelhas, porque o Senhor disse que Tuas ovelhas ouvem Tua voz. Teu é o reino. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Na verdade também sei que Tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Revela a Tua palavra, pois ela é viva, pelo Teu Espírito, poderosa e eficaz. E para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, eu creio, por isso eu falo, Tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Assim está escrito, e assim nós cremos. Que esta revelação desta noite, a todos quantos estão agora ao vivo pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, através da Rádio MGA Online, através do nosso site, que a Tua igreja receba o entendimento, a sabedoria e a revelação para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Jesus, graças a Deus, Abba Pai. Graça e paz, abençoados, amém? Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você que me assiste agora pelo Facebook, pelo YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Todas as quartas-feiras estamos aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Às quartas-feiras, 19h30, ao vivo para toda a terra, pelo YouTube e Facebook. E aos domingos, às 18 horas, culto de louvor, adoração, graça e apostolado. Domingo às 18 horas, aqui no MGA. Amém? Glória a Deus por cada um de vocês. Daqui a pouco, o alimento novo, pão do céu para saciar os eleitos de Deus. Amém? Você é meu convidado especial. Dia 6 e 7 de março, MGA, 24 anos em graça. Estaremos celebrando aqui no MGA Santo André, sede, 24 anos em graça do MGA. Venha estar conosco. 6 e 7 de março, sábado e domingo. Às 18 horas, às 6 horas da tarde, já tem ovelhas vindo de Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia. Então, afora toda a grande São Paulo. Venha Fortaleza, Ceará, afora toda a grande São Paulo. Então, 6 e 7 de março, sábado e domingo, 2 cultos, cultos exclusivos, né? Por causa deste evento que estaremos celebrando 24 anos em graça. Amém? O MGA, o Ministério Graça e Apostolado, é um dos 4 ministérios pioneiros em graça no Brasil e na terra. Hoje já tem mais igrejas em graça, mais ministérios, mas o MGA é um dos 4 primeiros ministérios em graça no Brasil e na face da terra, desde 1997. Agora em março, 6 e 7 de março, MGA, 24 anos em graça. Vem estar conosco, você é meu convidado especial. Amém? Olha, hoje eu tenho um assunto novo, e eu quero que você pegue aí sua Bíblia, papel e caneta. Anote o tema de hoje:
entendendo a Bíblia. Olha, o Espírito Santo me disse assim: quantos filhos de Deus têm a Bíblia e não a entende? É ou não é verdade? Quem aqui já tinha a Bíblia e até lia a Bíblia, mas não entendia? Dá um sinal. Quem aqui lia e não entendia? Você vê como que é importante, como vai ser importante essa ministração hoje. Olha ela aqui, ó. 66 livros. Tema de hoje: entendendo a Bíblia. Eu vou dar uma ministração de 1 hora mais ou menos, bem básica, o básico da Bíblia. Qualquer leigo poderá entender a Bíblia após essa ministração. Não precisa ser um pastor, não precisa ser um expert, não precisa ter 50 e poucas Bíblias para entender ela. Não precisa ter curso teológico. Talvez você nunca foi em nenhuma igreja, ou não pertence, congrega em nenhuma igreja, mas através dessa ministração de quase 1 hora, ou 1 hora mais ou menos, você vai entender. Porque eu vou te dar o básico para entender a Bíblia. E esse básico você vai poder passar para as pessoas. Amém? Amém. Tema de hoje: entendendo a Bíblia. Vamos começar o motivo, dessa ministração que eu vou fazer. Vamos começar com Atos capítulo 8. Entendendo a Bíblia. Atos capítulo 8. Por causa deste texto, o Espírito Santo me ordenou que fizesse essa ministração. Atos capítulo 8. Quem já achou, diga amém. Atos 8, verso 29. Foi o caso do Filipe e do eunuco. Ficou registrado aqui na história. Atos 8, verso 29. Disse o Espírito Santo. Vê que Espírito está maiúsculo. Você sabe que Espírito maiúsculo é o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Isso foi para Filipe. Eu me chamo Filipe, eu me chamo Marcos. A mim disse o Espírito: chega-te e ajunta-te à igreja que vai estar reunido quarta-feira lá no MGE. Amém? A mim foi dito assim: ajunta-te a eles, aos que vão estar online, ao vivo, aos que vão estar em Santo André congregados, ajunta-te a eles. Atos 8, verso 30. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. O Filipe se chegou perto do carro, era uma carroça, Quando fala carro, era uma carroça, o cavalo puxando uma carroça. Vinha o eunuco lendo a Bíblia. Naquele tempo não era a Bíblia, era as Escrituras. E as Escrituras não tinha Atos, não tinha Gálatas, não tinha Efésios, não tinha Coríntios. As Escrituras compreendiam o quê? Os livros proféticos, Jó, Isaías. Tanto é que quando o Filipe chegou perto do eunuco naquela carroça, naquele carro, olha o que o Filipe ouviu. Atos 8,30. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E perguntou para o eunuco: entendes tu o que lês? Em outras palavras, você está entendendo o que você está lendo? Você que está me assistindo aí, você tem uma Bíblia, você está entendendo o que você está lendo? Porque as pessoas que têm Bíblia, elas leem a Bíblia. Às vezes eu estou andando de carro na rua, andando a pé, eu passo por pessoas, a pessoa está numa barraquinha lendo a Bíblia, aí eu vejo na praça alguém lendo a Bíblia. Eu estou vivendo a minha vida, eu vejo um senhorzinho. Esses dias eu estava com um carro aqui, eu e a pastora. Passei com o carro, tinha um homem lendo a Bíblia, sentado assim, lendo a Bíblia. Eu passei com o carro, o Espírito Santo disse: volta. Eu voltei, abri o porta-luva, já ando com os folhetos no porta-luva, já ando com material de evangelismo. Já parei ali, falei: ô abençoado, vem aqui. Aí ele olhou para mim assim, não sabia quem eu era, eu nunca vi ele nunca me viu. Já abri o porta-luva, a pastora entregou para ele os folhetos, dei para ele um provérbio de MGA, dei um rei de Tiro,
que é um estudo mais forte. Se ele está lendo a Bíblia, então vou dar um estudo da Bíblia. Eu não preciso conhecer ele. Se ele está lendo a Bíblia, no mínimo ele é ovelha, ele é um irmão em Cristo. Então, já parei, já ajudei ele e segui meu caminho. Porque as pessoas, por vezes, elas estão lendo a Bíblia. Lê na sua casa, lê antes de dormir, lê no trabalho. Não é assim a vida? Com Filipe também não foi diferente. Atos 8, verso 30. O Filipe perguntou: entendes tu o que lês? 31. Ele respondeu: como poderei entender? Atos 8, 31. Se alguém não orar por mim. Amém, irmãos? Tem gente que fala assim: pastor, ora para que eu entenda a Bíblia. Mas você não vai entender a Bíblia porque eu oro. Você vai entender a Bíblia se eu te ensinar. Porque os crentes da lei, eles atribuem tudo à oração. Ora por mim lá, vocês oram lá. Um dia uma irmã falou: pastor, ora por mim. Eu falei: por quê? Não, só para você orar. Ora. Eu falei: irmão, não é assim a vida, irmã. A oração tem que ter um motivo. Amém, abençoados? Diga, a oração tem que ter um motivo. Porque eu não vou ficar fazendo oração boba, né? Ó, Senhor, abençoa. Senhor, isso é oração boba, né? Eu sou filho de pastor, eu ouvi muitas orações bobas. Senhor, abençoa. Abençoa o irmão João. Senhor, abençoa a irmã Maria. Até que um dia eu li Efésios 1:3 e o Senhor já tinha abençoado o irmão João, já tinha abençoado a irmã Maria com todas as bênçãos espirituais. Nunca mais eu falei: Senhor, abençoa. Que ele já tinha abençoado. Eu que não sabia. Está claro ou não está claro? O Espírito Santo me disse, Atos 8, verso 29, chega-te a eles, ajunta-se a eles. Correndo eu até aqui, eu vi que vocês estavam com uma Bíblia nas mãos. E por vezes na minha vida eu já perguntei, você está entendendo o que você está lendo? Aí o eunuco respondeu, Atos 8, 31, como poderei, sublinha aí, ó, como poderei entender se não me ensinar? Sublinha aí, Atos 8, 31. O eunuco respondeu, sublinha, para você nunca mais esquecer. A resposta foi essa: como poderei entender se não me ensinar? Deus, sabendo disso, revelou a Paulo o quê? Corre para Romanos 10, 17. Não entende meu assunto ainda, hein? O assunto hoje é entendendo a Bíblia, nem comecei. Veja Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Paulo disse: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando Romanos 10, 17 diz a fé vem pelo ouvir, significa o entendimento vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, não é pela oração que você vai entender. Você vai entender por ouvir a palavra de Deus. Ficou claro ou não ficou claro? Ainda em Romanos 10, veja o verso 14. Ainda em Romanos 10, Paulo disse: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Como é que você espera que alguém vai crer em alguém que ele não ouviu? Romanos 10, 14. E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que eu estou aqui. Para você ouvir o que eu estou pregando. Você ouvindo o que eu prego, encaixa com Romanos 10, 17. O entendimento vem por ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Quem está entendendo? Resumindo, digam comigo assim, ó: quando eu ouço, eu entendo. Faz assim, ó: quando eu ouço, eu entendo. Faz assim, ó: a fé vem pelo ouvir. A fé quer dizer o entendimento, né? Então, o entendimento vem quando você
Ouve. Ouve o quê? Romanos 10:17. A palavra de Deus. Aí você lembra do Filipe, o eunuco. O Filipe perguntou: você está entendendo? Como é que eu vou entender se não há quem pregue? Como é que eu vou entender se não há quem ensina? Mas aqui no MGA há quem ensina. Então você vai entender. Amém? Porque há quem ensina. Antes de eu entrar no meu assunto, corre em 1 Coríntios 12. Olha como que as coisas se encaixam. 1 Coríntios 12. Depois eu leio o Coríntios 12, eu vou entrar no meu assunto. Olha o Coríntios 12, verso 28. 1 Coríntios 12, 28, Paulo disse: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Diga, apóstolos. São homens que foram capacitados por Deus, ou em outras palavras, receberam uma unção do Espírito Santo, para que possa interpretar a graça de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, homens que receberam capacidade de Deus para interpretar a graça como Paulo interpretava. Ou em outras palavras, para entender o que Paulo entendeu. O Valdemiro Santiago não é apóstolo, não precisava nem falar isso. Claro que não é apóstolo. Ele não entendeu o que Paulo entendeu. Ele não prega o que Paulo pregava. Ele não ensina o que Paulo ensinava. Ficou claro? Mas quantos que há da linhagem dele? Que diz que são apóstolos, mas não pregam a graça, não ensinam a graça, não entendem a graça, não aceitam a graça. Que apóstolo que é esse? Então, Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Digam, profetas. Profetas são homens de Deus que foram capacitados por Deus, ou em outras palavras, que receberam uma unção de Deus, para trazer a revelação da palavra de Deus. É isso que é ser profeta. Não precisa ter uma barbona grandona e um cabelão grandão e não precisa. Para você falar assim: olha, um profeta, ele tem uma barba grandona e ele está com um cajado na mão. É um profeta. Não, eu não preciso de cajado. Profeta é um homem capacitado por Deus. Ele não aprende com outro homem. Alô? Porque apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre são dons ministeriais. Não se aprende com ninguém. Ninguém aprende a ser apóstolo. Ninguém aprende a ser profeta. Ninguém aprende a ser evangelista. Ninguém aprende a ser pastor. Ninguém aprende a ser mestre. Eu não tenho como ensinar alguém a ser apóstolo, porque ninguém me ensinou a ser apóstolo. Quando eu fui ver, eu já estava interpretando a graça de Deus em Cristo, que é o que o apóstolo faz. Quando eu fui ver, eu já estava trazendo a revelação da palavra, que é o que o profeta faz. Quando eu fui ver, eu já estava pregando a palavra, que é o que o evangelista faz. Ninguém me ensinou. Quando eu fui ver, eu já estava cuidando das ovelhas, que é o que o pastor faz. Quando eu fui ver, eu já estava ensinando a palavra debaixo de uma unção. É o que o mestre faz. São dons ministeriais. Então, Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar o quê? Mestres. O que um mestre faz? Mestres são homens que foram capacitados por Deus com uma unção do Espírito Santo para ensinar a palavra. Está claro ou não está claro? Não tem nada a ver com professor de escola dominical, hein? Você que veio das igrejas evangélicas aí, o mestre da Bíblia não tem nada a ver com professor de escola dominical, que pega um livrinho e de domingo de manhã fica lendo o livrinho. Não, esse não é o mestre da Bíblia. O mestre que Paulo está dizendo em Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11, é uma pessoa, é um crente, é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, ungida pelo Espírito Santo, capacitada com o dom de ensinar, que não se aprende com ninguém. Isso é Deus que coloca, Deus que dá. Está claro? E o que tem a ver com o que eu estou falando? Tudo. Porque o Filipe chegou até o carro, encontrou o eunuco e perguntou: ô eunuco, você está entendendo o que você lê? Ele respondeu:
como que eu vou entender se não há quem ensina? E quem é que ensina? É o apóstolo, o profeta ou o mestre? O mestre, que é um dom de Coríntios 12, 28. E é o que eu vou fazer agora com vocês. Ensinar para que você possa entender. Amém, eunuco? Agora eu vou começar. Amém, eunuco? Amém. Porque o eunuco falou, como é que eu vou entender se não há quem ensina? Mas aqui no MGA há quem ensina. Tanto aqui como aqui, ao vivo online. Vamos dar uma salva de palmas ao Espírito Santo pelo mover de Deus em nosso meio. Bom, começando agora, o tema de hoje, entendendo a Bíblia. Tem caneta aí? É bom que você saiba e escreva que na Bíblia há duas palavras. Olha aqui a Bíblia. O tema de hoje, entendendo a Bíblia, um assunto bem básico. Está vendo a Bíblia? Nossa, pastor, eu leio a Bíblia, não consigo entender. E aquelas pessoas que fazem assim? Bom, eu vou ler a Bíblia. Aí ele faz assim. Não consegue entender, pega e muda. Aí lê mais 5 minutos, não tá, aí ele muda. Aí ele fica mudando. E ele não entende nada. Hã? Não é assim? Como é que eu sei dessas coisas? Aí já é um dom do Espírito Santo, chamado palavra do conhecimento. É um dom que Deus revela parte do seu conhecimento que só Ele sabe, só Ele tem. Aí Ele pega e me revela parte. Aí eu também fico sabendo que as pessoas fazem isso. Né, pessoal? Hã? Ah, eu vou ler a Bíblia. Aí ele... Estou entendendo nada. Ele pega e muda. Até que ele para e abandona. E aí passa um mês, passa um ano, passa 10, passa 20 anos que ele está lendo e não está entendendo nada. É ou não é verdade? Está cheio de gente assim na face da terra. E a Bíblia está lá, ó. A Bíblia está lá. O tema hoje, ao tema, entendendo a Bíblia. Mas lembra do eunuco que falou para Filipe, como é que eu vou entender se não há quem? Quem ensina. Mas agora vocês têm quem ensina. Posso ouvir um amém? Amém. Então você vai entender. Você que tem uma Bíblia, a primeira coisa que você tem que saber e entender, e é bom que você escreva, é que na Bíblia existe duas palavras. Por que duas palavras? Porque na Bíblia existem dois povos. Duas palavras, porque existem dois povos. Quais são esses povos? Judeus e não judeus, que é chamado de gentios. Então, dois povos, quem é judeu e quem não é judeu, que é o gentio. Bom, se existem dois povos, logo existem duas palavras. Porque se existe João e Maria, Deus falou com Adão e falou com Eva. Adão, Eva, são pessoas diferentes. Então existe o judeu e existe o gentio. Tem uma palavra para o judeu e tem uma palavra para o gentio. E essas duas palavras estão aonde? Na Bíblia. Se você não souber diferenciar, discernir, saber qual é a palavra para os judeus e qual é a palavra para os gentios, você ia morrer sem entender a Bíblia. Como muitos já morreram sem entender nada. E o Espírito Santo me disse uma vez, as pessoas não entendem a Bíblia, não é porque não são ovelhas, são ovelhas. As pessoas não entendem a Bíblia, não é porque não tem o Espírito Santo. Quantos pastores que não entendem a Bíblia? E tem o Espírito Santo, falam até em línguas, mas não entendem a Bíblia. Ué, como que é possível ter o Espírito Santo e não entender a Bíblia? É possível sim, claro. Por quê? O Atos 8:31, só entende se alguém ensinar. Amém? Romanos 10:17, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, por isso que é preciso congregar. Se você não congrega, como é que você vai entender a palavra de Deus?
Tem gente que fala assim, eu creio em Deus, eu sou filho de Deus. Tá bom, é verdade, você é filho de Deus, e eu até acredito que você crê em Deus. Mas se você não para a sua vida, porque Deus dá a todos, até aos filhos da perdição, Ele dá 24 horas por dia, 30 dias na semana, no mês, 365 dias no ano, Deus dá para todos. Você tem 24 horas no dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, e ainda tem gente que fala assim que não tem tempo para ir na igreja. Mas para o carnaval ele tem tempo, para o churrasco ele tem tempo, para o aniversário, para a festa, ele vai lá longe, em outra cidade, em outro estado, ele arruma o tempo. Para a igreja, para as coisas de Deus, ele fala que não tem tempo. Esses são os que vão morrer sem entender. Porque você não vai entender a Bíblia com o passar do tempo. Eu tinha 15 anos, eu não entendia, agora já estou com 80, não entendo ainda. E vai morrer e não vai entender. Se você não ouvir, quem ensina. Tem caneta aí? Porque ninguém vai entender a Bíblia do nada. Ninguém. Tipo assim, eu vou dormir. Aí vai dormir. Aí ele acorda no outro dia. Nossa, eu estou entendendo tudo. Mas como que você está entendendo se você nem leu? Como é que você está entendendo se ninguém te ensinou? Então isso nunca vai acontecer com ninguém, como nunca aconteceu. Aconteceu com Paulo, que já conhecia as Escrituras, porque ele era fariseu, doutor da lei, e ao ser arrebatado, o Senhor revelou a ele as Escrituras, que nas Escrituras havia a graça de Deus em Cristo. Então o Senhor revelou a ele, tá vendo, Paulo? É pela graça a salvação, não tem mais condenação, porque quando eu morri na cruz, aí ele entendeu, porque o Senhor revelou a ele, falou com ele. Ninguém vai entender a Bíblia do nada, tá claro? Quer a prova disso? Me dá um sinal com a mão, quem aqui hoje entende muito mais do que antes, só porque passou a ouvir o MGA, a ouvir as pregações. Quem entende muito mais? Agora faz aí um backward masking, um retrocesso oculto. Faz aí. Imagina você se não tivesse ouvido nada do que você ouviu. Você entendeu o que você entende hoje? Nunca. Claro que não, porque senão você tinha entendido antes. Ficou claro que você ia morrer sem entender nada? E por que você entende muito hoje? Porque você ouviu. Por isso a importância de congregar. Você tem que estar ou aqui, congregado, ou aí online ao vivo. Toda quarta, 19h30, todo domingo às 18 horas. Congrega. Trabalhou? Toma um banho, senta no sofá, liga na televisão e ouça. Pega a sua Bíblia e ouça. Para que você entenda. Está claro ou não está claro? É isso que é congregar. Amém? Então a primeira coisa a se entender é que na Bíblia há duas palavras. Diga, na Bíblia há duas palavras. Diga, porque tem dois povos. Quais são os povos? Judeus e gentios. Quem aqui nem sabia disso? Nem atentava para isso um dia? Quem não sabia? E como é que você ia saber? Do nada sozinho? Ia morrer sem saber. Como ninguém te ensinou, você não ia entender. Está percebendo como que é? Consequência. Então nós podemos dizer o quê? O entendimento é consequência do conhecimento. Eu não entendia porque ninguém te ensinou. Logo você não tinha conhecimento. Não tem conhecimento, não tem entendimento. Como é que você vai entender uma coisa que você não conhece? Como que você vai entender uma coisa que você não conhece? Como é que você vai entender um motor de um carro que nem existe? Como é que você vai entender como que ele funciona se não existe? Então, diga comigo, o entendimento é consequência do conhecimento. Vamos ao conhecimento. A Bíblia tem duas palavras, logo a Bíblia tem dois povos, judeus e gentios. Vou te mostrar isso na Bíblia, na prática. Abre o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 14. Vamos ver aqui. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, 5º livro, Deuteronômio. Deuteronômio
Para quem já tem um certo conhecimento, já sabe que Deuteronômio é um livro da lei, ou do Velho Testamento, ou da Velha Aliança, ou do Velho Pacto. Alô, deixa eu te contar um mistério. Mas não é porque é um livro da lei que necessariamente a palavra vai ser para os judeus. Porque eu vou te mostrar aqui no livro da lei, palavra para gentios. Pegou? Você está vendo o que o conhecimento faz? O conhecimento é minucioso. Não adianta generalizar. Ah, Isaías é um livro da lei para os judeus. Calma aí, irmão. Calma aí, porque lá em Isaías tem palavra para gentios. Está claro ou não está claro? Está vendo como que você não pode generalizar? Ah, a lei foi para os judeus. É verdade. Então abre Isaías. Ah, não, Isaías é livro da lei para os judeus. Calma. Não pode generalizar. Porque em Isaías, que é um livro da lei, tem palavra para gentios e eu vou mostrar. Então você não pode generalizar, você não pode fazer regra. Você tem que conhecer e entender que na Bíblia há dois povos. Há duas palavras. Os povos são judeus e gentios, logo tem uma palavra para o judeu e uma palavra para o gentio. Então você conhecendo a Bíblia, você vai saber discernir onde é que está. Deuteronômio 14, verso 1. Olha como que é fácil entender. Deuteronômio 14, verso 1. Vós sois filhos do Senhor vosso Deus. Para aí. Vós sois filhos do Senhor vosso Deus. O tema de hoje, entendendo a Bíblia. Olha como que você vai entender facilmente. Deuteronômio 14, verso 1. Vós sois filhos do Senhor vosso Deus. Vós quem? Não somos nós, os gentios. Aqui é o povo de Israel, judeus, hebreus. Você quer ver? Vós sois filhos do Senhor vosso Deus, não fareis incisão alguma no vosso corpo, nem rapareis o cabelo em honra de algum morto, pois sois, quem que é? O povo judeu hebreu. Pois sois, verso 2, povo santo ao Senhor vosso Deus. O Senhor vos quem? Aos judeus hebreus. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra, para lhe serdes o seu povo próprio. Então nós podemos dizer o quê? Que o povo judeu hebreu foi um povo escolhido por Deus, dentre todos os povos que há na face da terra, para ser o seu povo próprio. Isso na lei, no Velho Testamento. Ponto. Só se ficou claro. Tem nada a ver com o gentil. Os não-judeus, que somos nós. Aqui não fala de mim, não fala de você, não fala de nós. Aqui está falando dos hebreus judeus. Eu sou andreense, paulista, brasileiro, filho de baiano. Tem nada a ver com judeu, com hebreu. Então, eu não me encaixo aqui nessa palavra. Está claro aí? Você vai ler a Bíblia no seu dia a dia, vai ter palavras que não é para você. Está claro? Você tem que saber isso aí, porque eu não vou estar lá com você. Você tem que saber. Essa palavra aqui era para os judeus. Era, verbo no passado. Ah, e essa aqui, somos abençoados em Cristo. Ah, essa é para nós os gentios. Aquela palavra era, essa palavra é. Aquela palavra para os judeus, essa palavra para os gentios. Quem está percebendo? Vamos em Mateus 10. Outro exemplo. Mateus capítulo 10, o tema hoje, entendendo a Bíblia. Para entender a Bíblia, é preciso que alguém ensine. Não foi o que o eunuco falou para o Filipe? O Filipe, você está entendendo o que você está lendo? O eunuco disse, como é que eu vou entender se não tem quem ensina? Ou seja, eu não posso nem esperar que alguém entenda do nada. Por isso que eu não posso condenar a pessoa. Eu vou lá no Japão, eu vou lá nos Estados Unidos, eu vou lá na Austrália, eu nunca vi a pessoa não está sabendo de nada. Como é que eu vou condenar ela se ela não conhece nada, ela não sabe? Eu não posso falar assim, você não sabe que você é salvo pela graça? Ele fala, não, nunca ninguém me ensinou, como é que eu vou saber? Eu sou Hare Krishna, minha avó era Hare Krishna, meu avô Hare Krishna, meu pai Hare Krishna, minha mãe Hare Krishna, eu nasci no Hare Krishna, eu não estou sabendo de nada, como é que eu vou saber? Aí eu entro, olha, vocês Hare Krishna não são judeus, são gentios. A graça de Deus aos gentios encontra-se em Efésios 2:8, que diz que pela graça sois salvos por meio da fé.
Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você é salvo pela graça. Aí eles, então eu sou salvo também. Você é salvo pela graça. Diz a nova aliança que Deus fez em Cristo. Você crê nisso? Você acredita em Jesus Cristo? Eu acredito. Então você é salvo pela graça, por meio da fé. Aí ele já vai estar sabendo, porque teve alguém que ensinou. Por isso que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Como é que eu vou condenar que a pessoa não entende, se nunca ninguém ensinou ele? Está claro ou não está claro? Mateus capítulo 10. O tema de hoje, entendendo a Bíblia. Quem já achou Mateus 10, diga amém. Mateus 10, verso 1. Presta atenção. O tema hoje, entendendo a Bíblia. Primeira coisa que tem que entender, na Bíblia tem duas palavras. Porque tem dois povos, judeu e gentil. Isso é regra. Você vai ensinar alguém e fala, irmão, é que eu não entendo. Não, você tem que saber que na Bíblia tem dois povos. Como assim? Tem o judeu e tem o gentil, aquele que não é judeu. Você não é filho de baiano? Você não é pernambucano? Você não é inglês? Você não é chinês? Eu sou. Então você não é judeu, você não é hebreu. Tem uma palavra na Bíblia para você que não é judeu. Essa aqui era para o judeu. Guardareis os meus sábados, subireis no monte, fazeis sacrifício. Isso aqui era para o judeu. Mas você não é judeu, você é gentil. E qual que é a palavra para mim? Efésios 2,8 diz que pela graça você é salvo. Efésios 1,3 diz que você é abençoado em Cristo. Aí já começa a entender a Bíblia. Quem está percebendo? Mateus 10, verso 1. Chamando a si os seus 12 discípulos para ir. Você precisa entender isso aqui, que é uma coisa básica. Quem está falando? Jesus. Jesus era judeu. Logo os seus discípulos eram gentios? Não tem nem lógica. Então os discípulos de Jesus eram o quê? Judeus também. É o princípio básico de entender a Bíblia. Você não pode pensar que Jesus está falando para você, ou para mim, ou para alguém aqui. Ele não está falando. Ele falou um dia. Para todos? Não, para os seus discípulos. Mateus 10:1, é claro, diz lá, Mateus 10:1. Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos: Marcos Gomes, Dirceu, João, Davis, Diógenes, Euronides, Alcino, Ronaldo. É isso, irmão? Você vai ler Mateus 10:2, você vai perceber que o seu nome não está aqui na lista. Se o seu nome não está na lista, então ele não está falando com você e nem de você, né? Porque de repente alguém pode chegar em você e falar, Mateus 10, Jesus me deu poder e autoridade. Ele te deu? What's your name? Qual o seu nome? Eu me chamo Ronaldo. Mas aqui em Mateus 10, 2 e 3 não está o seu nome. Vamos ver? Mateus 10, 2. Ora, estes são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Coloca o dedo no verso 5. Jesus enviou todo mundo, amém? Mateus 10, 5. Jesus enviou, sublinha aí, sublinha aí, estes 12, sublinha aí, estes 12. Porque senão vai aparecer alguém e falar assim, Jesus me enviou e me deu poder para expulsar demônio. Porque está escrito em Mateus 10. Está escrito em Mateus 10. Mas não a seu respeito, porque seu nome não está aqui. Amém? Mateus 10, 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, não ireis pelo caminho dos gentios. O que nós somos? Gentios. O que Jesus falou para eles? Olha, vocês vão expulsar demônios, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas não vai no meio dos gentios não, hein? Então era para ir a quem? Mateus 10, versículo 5. Não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos.
e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Alô, ovelhas perdidas da casa de Israel são os judeus, hebreus. Está claro ou não está claro? Não é fácil entender? Então, quando Jesus chamou os 12 e deu ordem a eles, a primeira ordem não é para vocês ir até os gentios. E o que nós somos? Gentios. Logo, a ordem que Jesus diz para ir, de pregar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso era para os judeus, porque ele disse o quê? Não vai para os... Ficou claro ou não ficou claro? E os batistas estão batizando até hoje, hein? Eu acho engraçado a falta de entendimento. Eles pegam uma palavra que não é para eles e vivem como se fosse para eles. Jesus disse, ide batizar em nome do Pai e do Filho. Ele disse mesmo, mas não para vocês, não para nós. Está claro ou não está claro? Você nunca ouviu isso, né? Porque nas igrejas que vocês iam, falavam o quê? Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Disse mesmo, Marcos 16, mas não disse para nós, e nem ao nosso respeito. Ao nosso respeito diz, pela graça sois salvos. Faz assim, ó, 2 povos, 2 palavras diferentes. Só quem está entendendo. Nossa, pastor, agora clareou, hein? Pastor, o meu problema... Deus está falando com alguém aí. O meu problema com a graça era esse. Como que não precisa batizar? Se Jesus diz, quem crer for batizado será salvo. Marcos 16, 14, 15, 16. Pastor, como é que pela graça sois salvos? Não tem que batizar? Se em Mateus 28 ele disse, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, blá, 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 blá. Eu sei disso aí. Só que eu sei também que ele não falou isso para nós e nem ao nosso respeito. Amém. Tá claro? Então capricha. Diga assim, então qual é a palavra para nós os gentios? Volta lá em Isaías, capítulo 42. Eu não falei que a Bíblia tem 2 povos e 2 palavras? Vai lá em Isaías 42. Por favor. O tema de hoje, entendendo a Bíblia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isaías 42. Eu podia não ir em Isaías 42. Eu podia já ir direto no apostolado. Mas de propósito, eu vou entrar na lei para te mostrar que até no livro da lei falava ao nosso respeito. Por predestinação. Tinha coisas predestinadas a acontecer. Você quer ver? Isaías 42, versículo 6. Olha lá. Isaías 42, versículo 6. Eu quem? O Senhor. Quem, abençoados? O Senhor. Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. Eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por aliança do povo. Sublinha. E para a luz de quem? Gentios. E para a luz dos gentios. Interessante que existe um sujeito oculto aqui. Deus está falando a respeito de alguém que ninguém sabia, porque não tem nome. Olha lá, ó. Eu te chamei. Te chamei quem, se não tem nome? Como é que eu vou saber quem que ele chamou? Eu te tomarei pela mão. Quem que ele vai tomar pela mão? Que eu não estou nem sabendo de nada, não tem nome. Isaías 42, 6. Eu te guardarei. Deus vai guardar quem? Não tem nome. Eu te darei por aliança do povo. Com quem Deus vai fazer isso? E te porei como luz dos gentios. Quem é que vai ser a luz dos gentios? Não tem nome. Então vamos para Atos capítulo 13. Vamos para Atos 13. E deixa o Isaías aberto. Alô, deixa o Isaías 42 aberto. Vamos para Atos 13. Atos, capítulo 13, versículo 46. Atos 13, 46. Mas, aqui já aparece 2 nomes. Atos 13, 46. Mas Paulo
e Barnabé, usando de ousadia, disseram... Ele estava no meio dos judeus. Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós quem? Diga, aos judeus. Nós somos judeus? Não, então vamos continuar a leitura. Atos 13, 46. Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. O que nós somos? Gentios. Para aí. Diga comigo, por que Paulo foi aos gentios? Primeiro, porque os judeus rejeitaram. Está claro? Segundo, verso 47. Pois assim nos ordenou o Senhor. Eu te... Pera. Pô, isso aqui é Isaías 42, 6? Isso aqui é Isaías 42, 6. Mas quem é que está falando? Paulo. Ué, Atos 13, 47. Pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios. Ah, então está revelado. Isaías 42, 6 falava de Paulo. Olha o irmãozinho que está dizendo. Compara aí. Você não tem uma Bíblia? Está aberto. Isaías 42, 6, Atos 13, 47. Não é o mesmo texto? Então Isaías 42, 6, Deus falava a respeito de quem? De Paulo. 800 anos antes. Tá bom? Vou fazer uma continha básica. De Isaías até Jesus, 800 anos. Jesus morreu com 33, já são 833. Paulo apareceu depois de uns 10, 15 anos, vamos pôr aí uns 850 anos. Pronto, mais ou menos. E tem gente que não crê em predestinação, né? Romanos 8, 29. Aos que dantes conheceu, também os predestinou. Romanos 8, 30. E aos que predestinou. Efésios 1, 5. Em amor nos predestinou. Efésios 1, 11. Nele, digo, em quem fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Efésios 1, 11. 850 anos antes, Deus tinha determinado, é claro que ele determinou antes da fundação do mundo, mas isso foi revelado a Isaías 850 anos antes. Pô, meu abençoado, 8 séculos e meio, é tempo ou não é tempo? Você sabe o que é? Tem gente que recebe uma promessa de Deus, passa uma semana, sai da igreja. Você sabia? Também não vou mais na igreja, porque Deus falou que eu ia prosperar e até agora estou desempregado, não vou mais. Deixa de ser bobão, rapaz. Passou 850 anos para se cumprir a palavra de Deus. Você quer mais uma? Um dia Deus disse: enviarei o libertador ao meu povo. Todo mundo ficou feliz. Que maravilha, vamos fazer um churrasco. Por quê? Deus acabou de ser revelado. Acabou de ser revelado. Ele vai enviar um libertador, vai nos tirar aqui do Egito, desse sofrimento. Nunca mais vamos sofrer na mão do faraó. E Deus, vamos, e fizeram churrasco, fizeram festa. E toda semana aquela alegria. E passa um mês, passa um ano. E teve gente que morreu e nasceu e foi morrendo. Cadê o libertador que Deus falou, hein? 430 anos depois se cumpriu a profecia. Mas cumpriu. A virgem terá um filho, nascerá um filho, seu nome será Emanuel. Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. Levou. Cadê ele que eu não estou vendo? O cara nasceu, cresceu e morreu, não viu. Veio outra geração, nasceu, cresceu e não viu.
Terceira geração, nasceu, cresceu, morreu. Quarta, nasceu. Quantas gerações? 800 anos depois, Mateus capítulo 1, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, desposada de José. José teve um sonho e o anjo Gabriel disse: José, não temos a receber Maria, porque o que nela está é do Espírito Santo. Vai cumprir a profecia de Isaías 800 anos depois, mas vai cumprir, e cumpriu. Jesus nasceu. Por isso que Hebreus 6,18, o que eu disse? Hebreus 6. Por isso que Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. Amém? Se Jesus disse: não se turbe o vosso coração, João 14, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Tem gente que diz que já aconteceu, outro diz que nunca vai acontecer. Para mim não muda nada. A promessa dele não tarda. Pedro disse: ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é fiel. Para Moisés, 430 anos. Para Jesus, 800 anos. Para Paulo, 850. Não tem problema. Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra, e ela não volta para Ele vazia. Eu posso não ver a vinda do Senhor, mas isso não quer dizer que Ele mentiu ou que Ele não vai voltar. É impossível que Deus minta. Deus de glória. Então Atos 13, 47 diz o quê? Atos 13, 47. Assim nos ordenou o Senhor: eu te pus para a luz dos gentios. Sublinha aí, ó, Atos 13, 47, sublinha. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Eu te pus a quem? Era Paulo falando. Agora vai em Romanos 11. Tema de hoje: entendendo a Bíblia. Vai em Romanos 11 e vai vendo como que as coisas se encaixam, sem forçar a interpretação. Tem gente que pega um texto e fica forçando, obrigando a pessoa a entender aquilo que ele crê ou o que ele pensa. Isso é forçar uma interpretação. Eu não posso fazer isso. Você tem uma Bíblia aí, irmão, lê a Bíblia e vê o que o Espírito Santo te fala, vê o que está escrito. Eu não posso forçar uma interpretação só para justificar o que eu creio ou o que eu penso. Ficou claro? Eu não posso. Romanos capítulo 11, verso 13. Olha lá. Romanos, você sabe que Romanos é Paulo falando. Romanos 11, 13. Convosco falo quem? Gentios. Para aí. O tema de hoje, entendendo a Bíblia. Primeira coisa que eu falei, na Bíblia tem dois povos. Se tem dois povos, tem duas palavras. Uma palavra para o Deus, outra palavra para os gentios. Como que começou essa palavra para os gentios? Havia uma profecia, Isaías 42, 6, que se cumpriu em Atos 13, 47. Está claro? Isso é raciocínio. E a prova que é verdade mesmo? Romanos 11, 13. Está aqui a prova. Como se não bastasse Atos 13, 47, a assinatura de Paulo em Romanos 11, 13. Sublinha aí, ó. Convosco falo gentios. O que nós somos? Judeus? Hebreus? O que nós somos? Gentios. Convosco, Romanos 11, 13. Convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo de quem? Dos gentios, glorificarei o meu ministério. O tema de hoje, entendendo a Bíblia. Eu já estou entendendo. Oh, o que eu já entendi? Suponha que eu não soubesse nada. O que eu já entendi? Que na Bíblia tem duas palavras. Uma para os judeus, outra para os gentios. Mesmo num livro da lei, havia palavra a respeito dos gentios. Está claro? Ou não está claro? Até que a profecia de Isaías 42, 6 se cumpriu 850 anos depois, e Paulo declarou essa profecia a respeito dele em Atos 13, 47. E a assinatura de Paulo
de Isaías 42:6 é Romanos 11:13. Quer escrever aí? A assinatura de... Porque, alô, Atos 13:47, quem escreveu foi Lucas. Mas Romanos 11:13, Paulo. Então, para mim já basta o Atos 13:47. Claro que já basta. Oh, porque o Atos, quer escrever? Porque o Atos 13:47 é texto paralelo de Isaías 42:6. Na teologia diz, Atos 13:47 é referência bíblica de Isaías 42:6. Ou seja, um texto não pode ficar separado do outro. Isso que é referência bíblica. Quem entendeu? Quer escrever? O que é uma referência bíblica? É quando um texto, independente de onde ele está, não importa, olha o tamanho da Bíblia. Referência bíblica é quando um texto não pode ficar separado do outro. E a Bíblia está cheia disso. Eu não vou ter tempo de mostrar, mas a Bíblia está cheia. Eu estou dando um exemplo. Isaías 42:6, referência bíblica de Atos 13:47. Eu não preguei aqui esses dias lá em Romanos 9, Paulo citando Oséias capítulo 1, é referência bíblica. Eu não preguei esses dias aqui no domingo, em Hebreus 10:17, Paulo citando Jeremias 31. O que é isso aí? Diga, referência bíblica. Amém, eunuco? Amém. Quem está entendendo, aplaude. O que o eunuco falou para o Filipe? E o que um monte de filhos de Deus dizem aí? Como é que eu vou entender se não tem quem me ensine? I'm here. Eu aqui para te ensinar. Aleluia. E te ensinar por quê? Porque em Coríntios 12:28, a uns pôs Deus na igreja, em terceiro lugar, mestres. Que são aqueles que, ensinam. Que é o que eu estou fazendo. Quem recebe? O meu apostolado. Adeus, aplaude ao Senhor. Vamos lá em 1 Timóteo 2, mais um texto paralelo, porque são trigêmeos. Trigêmeos, às vezes acontece isso. Às vezes são gêmeos, às vezes trigêmeos, às vezes quadrigêmeos. Esse aqui é trigêmeos. Eu vou dar os três irmãos. Olha aí, 1 Timóteo 2. Aí eu vou falar quem são os trigêmeos. 1 Timóteo 2, versículo 7, o mesmo Paulo falando. Se alguém pode dizer, mas como é que você sabe assim que é Paulo falando? Bom, 1 Timóteo 1, verso 1. Paulo, está aqui. Coisa mais fácil do mundo de saber que é Paulo está falando. 1 Timóteo 1, verso 1. Logo, se 1 Timóteo 1 é Paulo, então 1 Timóteo 2 ainda é Paulo. 1 Timóteo 3 ainda é Paulo. Está claro? 1 Timóteo 2, verso 7. 1 Timóteo 2, verso 7. Paulo disse, para isto fui designado. Uma outra versão diz, para isto fui enviado. Timóteo 2,7. Para isto fui designado pregador, que é evangelista, e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Sublinha aí, mestre dos gentios. Olha lá, sublinha aí. O que Paulo é nosso? Mestre dos gentios. Por que eu digo é nosso? Porque nós somos o quê? Alô, gentil. Quem que é o nosso mestre? Moisés? Não, Moisés foi mestre dos judeus hebreus. Está claro ou não está claro? Agora, quem que é o mestre dos gentios? O apóstolo? Paulo. Está claro ou não está claro? Eu quero ver você não entender a Bíblia aqui no MGA. Quero ver você não entender aqui. Entende ou não entende? Quem quer testemunha disso? Quem é testemunha, aplaude. Aqui nós não somos igual a alguns aí que estão forçando interpretações. Longe de mim isso. Leio, mostro na sua Bíblia, você lê aí, se tem uma Bíblia igual a minha, o Espírito Santo habita em você. Eu não vou ficar forçando uma interpretação para justificar o que eu creio, que é o caso desses. Pegam textos da Bíblia que Paulo não citou, não existe a mínima referência bíblica. Como que eles fazem? Forçam a interpretação. Ou seja, falam o que eles acham que é. Ou falam
como eles pensam que é. E isso é interpretação de homens. Isso não é Deus falando. Isso não é palavra de Deus. Porque eu posso pegar um texto aqui e fazer ele falar o que eu quiser que ele fala. Eu posso pegar um texto aqui, posso forçar uma interpretação. O testemunho de Jeová não pega a Bíblia e força na Bíblia dizendo que Jesus não é Deus, sendo que até na Bíblia deles mostra que Jesus é Deus. Olha a incoerência. Eu tenho a Bíblia do Testemunho de Jeová e eu vou citar ela agora. Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, 1 João 5,20, este, dizendo a respeito de Jesus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que eles falam que Jesus não é Deus, e a Bíblia deles fala que é. Quer dizer, os caras não sabem nem o que estão falando. Então, se algum testemunho de Jeová for na sua casa e falar, você fala assim, mas Jesus é Deus? Não, Jesus não é Deus. Aí você fala assim para eles, veja aí na tradução do Novo Mundo, 1 João 5,20. E não deixa ele fugir não, ele tem que abrir na sua frente. Tradução do Novo Mundo das Escrituras, que é a Bíblia do Testemunho de Jeová. Aí vai ficar ruim, porque eles falam que Jesus não é Deus, e a Bíblia deles diz claramente que Jesus é o próprio Deus. E aí tem que, pega o seu banquinho e saia de mansinho. MGA perguntou, Testemunho de Jeová não acertou. Eu sei o que estou pregando, eu sei o que eu estou ensinando. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está escrito. E se tiver escrito, eu creio. Então o que vocês estão aprendendo nessa noite? Diga assim, eu estou entendendo a Bíblia. Estou chegando ao final. E uma coisa que você precisa anotar aí, ó, marca aí no seu caderno. Uma coisa que você precisa entender, compreender. Que uma coisa é o que está escrito. Está escrito, não pode mudar. Outra coisa é a palavra para os gentios. Eu vou te dar um exemplo. O adventista vai falar o que para você? Nós guardamos o sábado porque está escrito para guardar o sábado. Sim, está escrito mesmo, em Êxodo 20, em Levítico, em vários textos da lei, Romanos 10,4, que já terminou em Cristo. Romanos 6,14, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, então já vê que já não está casando, né? Porque a guarda do sábado não está no novo pacto, na nova aliança, no Novo Testamento. Está na lei, na antiga aliança. E Romanos 6,14 diz que nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Mas por que eles, sendo gentios, guardam o sábado? Porque vão falar, está escrito na Bíblia para guardar o sábado. Sim, está mesmo. Mas uma coisa é o que está escrito, outra coisa é a palavra para os gentios. Você quer ver a palavra para os gentios? Vamos terminar aqui com Gálatas. Abre sua Bíblia aí em Gálatas. Vamos ver aqui a palavra para os gentios. Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4. Eu tenho mais 2 textos para ler. Gálatas. Quem já achou Gálatas 4? Olha o verso 4 e 5. Gálatas 4, verso 4. O que diz Gálatas 4:4? Mas vindo, Paulo falando. Paulo, quem é Paulo? O apóstolo dos gentios. Então essa palavra aqui é para nós. Amém, irmãos? Porque é Paulo falando, ele é o apóstolo dos gentios. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, ou seja, Jesus, nascido de mulher, ou seja, Maria, nascido sob a lei. Mateus capítulo 1, verso 18, fala sobre o nascimento de Jesus. Se Gálatas 4:4 diz que ele nasceu sob a lei,
fica claro que Mateus é um livro da lei, porque ele nasceu em Mateus. Ou eu estou falando besteira? Eu só estou pensando que 1 mais 1 é 2. Gálatas 4:4, ele nasceu sob a lei. Ele nasceu aonde? Em Êxodo? Não. Em Salmo? Não. Provérbio? Não. Isaías? Não. Ele nasceu onde? Jeremias? Não. Ele nasceu em Mateus 1. Verso 18. O nascimento de Jesus foi assim. Ué, se ele nasceu em Mateus 1, Paulo está dizendo que ele nasceu sob a lei? Então o Mateus ainda é livro da lei? Os pastores não falam isso, porque eles não sabem disso. A pessoa vai fazer teologia, 6 anos de teologia, volta e não aprende isso. Só 2 versículos, irmão. Só 2. O cara fica 6 anos fazendo teologia e não entende 2 versículos. Gálatas 4:4. Jesus nasceu sob a lei. Aonde que ele nasceu? Mateus 1, verso 18. Logo, Mateus ainda é livro da lei, porque ele nasceu sob a lei. Ou não é isso que está dizendo aqui? É verdade, Senhor. Então 6 anos não valeu para nada. É ou não é verdade? Eu conheço teólogos que estão debaixo do meu apostolado. Teólogos presbiterianos, teólogos da Assembleia, teólogos batista, teólogos metodista. Tem um pastor teólogo da Metodista que ele me ligou chorando. Eu fechei a igreja, parei com tudo, que eu não entendia nada. Eu fiz teologia e eu chegava lá, não entendia nada, fechei com tudo. Mas quando eu comecei a te ouvir, as coisas começaram a clarear e me deu uma vontade de pregar de novo. Eu voltei com a igreja e agora sim eu entendo a palavra de Deus. E a teologia dele não valeu para nada. É que ele não foi fazer teologia, ele foi fazer teologia. Que ele foi e voltou trazendo a lei, pregando a lei. Mas continua lá, Gálatas 4, verso 4 e 5. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê, hein? Sublinha aí, ó. Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Está claro ou não está claro? Por que Jesus morreu na cruz? Diga, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Aí os adventistas, porque era o que eu estava falando, estão guardando o sábado, que era uma ordenança judaica, extremamente judaica, da velha aliança. E além de ser judaica, nós somos gentios. E além de ser da velha aliança, nós estamos na nova aliança. Não encaixa, não dá liga. Então, o que você tem que entender? Que não basta estar não basta estar escrito, porque está escrito um monte de coisa. Mas ao seu respeito, que você é salvo pela graça, ou dizendo que guardareis os meus sábados. Mas para quem está falando isso? Para o gentio que não é, porque está na lei, está na velha aliança, e a lei não foi para os gentios. Não é fácil entender? Gálatas 4:5. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, vê que fica claro, a fim de recebermos a adoção de filhos. Alô, quem é que foi adotado como filho? Só tinha 2 povos. O judeu era filho legítimo, e o gentio era estrangeiro. Quem é que foi adotado como filho? Gentios, nós. Não diz ao nosso respeito? Então, o que você tem que entender? Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é a palavra para os gentios. Porque senão alguém chega em você, irmã, está escrito aqui, está escrito que para guardar o sábado, está escrito porque Jesus disse, quem não batizar. Espera um pouquinho, irmã. Não basta só estar escrito. Porque toda carta, ela tem remetente, eu, Marcos Gomes, e destinatário, Alcino, da Silva, Souza, tal, blá, blá, blá. Toda carta tem remetente e destinatário. Remetente, eu, Paulo, apóstolo dos gentios, digo, graça e paz, pela graça sois salvos. Remetente, Paulo. Destinatário, os gentios. Está claro ou não está claro? Deus de glória. Uma salva de palmas ao Senhor. Vamos ler o último texto da noite. O último texto, por favor. Colossenses.
Colossenses capítulo 2. O tema de hoje está sendo entendendo a Bíblia. Eu penso que você já entendeu muita coisa hoje, né? Que na Bíblia existe duas palavras, porque existe dois povos. É o mínimo que tem que se entender. Se você vai ler, uma dica, que não pode fazer regra. É uma dica, mas não pode fazer regra. Porque às vezes você está no livro da lei falando sobre os gentios. Então não pode fazer regra. Mas uma dica, geralmente as palavras que estão no livro da lei se refere aos judeus hebreus. Abre um parênteses. Salvo se é uma palavra profética. Uma palavra profética. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma. Salmo 91. Chegará em sua vida. 1000 cairão. Isso é palavra profética. A palavra profética é uma palavra que sai da boca de Deus. Aí independe se é judeu ou gentil. Porque em Marcos 9, 23, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Então, a palavra profética, primeiramente ela foi dada ou dirigida aos judeus, mas você é filho de Deus e crê em Deus, você pode pegar para você. Isaías 54, 15, por exemplo. Isaías 54, 15. Embora se levantem ataques contra ti, isso não procederá de mim. Isaías 54, 17. Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. Mas foi dito, mas eu pego para mim, porque é uma palavra profética. Não é uma palavra da lei mosaica. Então vai precisar ter um conhecimento para que possa ter discernimento. Percebe que é um outro nível que eu estou falando? Já não é o básico. O básico é entender que há judeu e gentil. Agora a palavra profética, aí você tem que já ter algum tempo já, né, na estrada, né, irmão? Eu entro no livro da lei sem mexer na lei. Eu entro de olho fechado. Para mim não pega nada, é fácil. Agora tem que tomar cuidado, de repente a pessoa pega um livro da lei aí, olha aqui, está mandando guardar o sábado. E está na Bíblia. Mas a Bíblia também fala sobre matar um carneiro, matar pombas e derramar o sangue aqui sobre o altar. E aí? Está na Bíblia, está escrito. Na lei era assim com o povo hebreu. Na graça já não é mais, porque Hebreus 10 fala sobre a eficácia do sangue de Jesus. Logo, aquele sangue que a lei usava era uma alusão, Paulo chama de figura, ao sangue de Cristo que seria derramado, Hebreus 10, 14, de uma vez por todas. Por isso que Moisés derramava sangue e o profeta Ezequiel disse: sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Por isso que Jesus não podia morrer de um AVC e nem de infarto. Ele tinha que derramar o sangue, porque o profeta disse que sem derramamento de sangue não tinha como tirar os pecados. Então ele não podia ter um AVC, ele não podia morrer do infarto, ele tinha que derramar o sangue. Estava profetizado isso. Tudo se encaixa, tudo se encaixa. Último texto para terminar, Colossenses 2. Quem achou Colossenses 2? Colossenses 2, verso 16, palavra para gentil. Colossenses 2,16, nosso apóstolo Paulo nos diz, Colossenses 2,16: portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Você não guarda o sábado, ninguém pode me julgar. Não aceito condenação, não. Eu sou gentil, ninguém me julgue porque eu não guardo o sábado. Ou por dias de festa, Pentecoste, pães asmos, Páscoa, ninguém pode me julgar. Eu sou gentil. Como é que alguém vai me julgar se eu sou gentil? E gentil não participava de Páscoa, gentil não participava de Pentecoste, gentil não participava de batismo em águas, como João Batista. Como que alguém pode me julgar? Então a palavra de Deus para mim, gentil, diz claramente em Colossenses 2,16: ninguém vos julgue pelo comer, mas você come carne de porco. Diga bem forte: claro, eu sou gentil. Diga isso. Claro, eu sou gentil. É porque está escrito para não comer carne do porco, que tem unha fendida, que cava, porco, paca, coelho, tatu. Não é para comer essas carnes. A lei dizia isso para os judeus hebreus. Você está debaixo da lei? Não. Você é judeu? Hebreu?
Então ninguém me julgue pelo que eu como. Só se ficou claro. Se eu quiser comer o porco vivo, eu como. O duro é pegar ele, né? Ele não deixa. Nossa, você come carne de porco. Porque você sabe que tem crente religioso, né? Evangélico bem bobinho, né? Nossa, vocês comem carne de porco? Eu falo assim, ó, eu só não como ele vivo porque ele não deixa pegar ele, porque ele corre para chuchu. Eu não consigo pegar, ele corre muito. Mas ele torradinho, hein? Uns dois meses atrás, fui na casa da sogra, tem um sítio lá, e tem um lugar de assar o porco. Colocou o bicho inteiro lá, e eu ficava só rodando ele, ó. E ele, só estralando, aqueles torresmos, aquela costela, e jogou um limão. Deixa eu voltar na minha pregação, senão vocês vão ficar com água na boca, né? Pastor, mas você come carne de porco? Assado. Cru não, porque ele corre muito, não dá para pegar ele. Colossenses 2,16. Tá claro ou não tá claro? Porque tem uns crentes que você sabe, né? Nossa, vocês bebem isso. Nossa, vocês comem aquilo. Nossa, misericórdia. Misericórdia o quê, irmã? Você não conhece a graça? Misericórdia o quê, irmão? Você não conhece a graça? Amém? Amém. Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa judaica, ou de lua nova, ou de sábados. Estas são sombras, simbologia judaica da lei. E nós não estamos debaixo da lei, são sombras das coisas futuras. Sublinha e diga comigo, a realidade está em Cristo. Diga isso. Ou seja, em Cristo você é salvo, em Cristo você é liberto, em Cristo você é abençoado, em Cristo você está justificado. Não é pelo que você come, pelo que você bebe, pelo que você veste. Está claro ou não está claro? Vamos terminar? Colossenses 2, verso 18. Ninguém vos prive do prêmio afetando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões. Eu tive uma visão que Deus me mostrou que o crente não pode comer carne de porco. Deus não mostrou coisa nenhuma. Você acha que Deus vai dar visão que não pode comer a carne do porco? Vai contra o apostolado? 1 Timóteo 4, tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. 1 Timóteo 4, 3 e 4, porque pela oração e pela palavra tudo é santificado. Deus deu visão, coisa nenhuma. Maravilha, Jesus. Deus me deu uma visão que o crente não pode comer carne de porco. Verdade, só que você não falar uma coisa. Não pode comer carne de porco cru. Diga, assado pode. Pastor, mas eu não gosto de carne de porco. Aí é outra coisa. Aí é diferente. Aí você não come, você não gosta, você não come. E manda um porco para mim aqui que eu recebo, tá? Já manda ele limpinho, já limpa ele. Manda um leitão para mim que eu estou só aguardando, tá, irmão? Manda para mim. Você não come, manda para mim a sua parte. Eu não como, amém. Você não come, amém. Tem alguma condenação? Nem de repente você não gosta. Pode ter gente, né? Não, eu não gosto de carne de porco. Agora o que você não pode falar é que crente não pode comer carne de porco. Aí você não pode falar isso. Está claro ou não está claro? Você não pode falar isso. Se você falar, eu não gosto, eu não quero, há de se entender. Mas você falar que o crente não pode comer, aí já é heresia. Porque não é o que a graça diz. Está claro ou não está claro? Vamos ficar de pé para agradecer a Deus. Com a Bíblia na mão. Eu agradeço assim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me faz entender a Bíblia. O Senhor me faz entender a sua palavra. Graças te dou pelo teu Espírito Santo que habita em mim, que habita em nós. É pelo teu Espírito que entendemos a tua palavra. Não é por uma teologia humana, não é por sabedoria humana. É pelo teu Espírito que entendemos a tua palavra. Entendemos, cremos e recebemos a tua palavra. Sabemos, conhecemos, entendemos e compreendemos que uma foi a palavra aos judeus na lei, outra é a palavra aos gentios na graça, nessa nova aliança. Porque quem está em Cristo
nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Graças a Deus, tudo se fez novo. Amém, abençoados? Solte a sua Bíblia aí e dá uma salva de palmas ao Senhor. E até domingo pela fé. Graça e paz a todos vocês. 6 e 7 de março, MGA, 24 anos em graça.